A paz do Senhor, amados irmãos, vos saúdo em nome de Jesus, conforme havia prometido. Hoje, ou estes dias, vamos falar sobre o luto, como lidar com o luto, como lidar com esta dor. Amado irmão, é um tema sensível, mas importa falarmos dele porque a Bíblia fala do luto, a Bíblia fala da dor. E é importante nós percebermos, de acordo com a palavra de Deus, como lidar com esta dor tão indesejável e ao mesmo tempo inevitável, não é? A morte, quando chega perto de nós ou dos nossos familiares, normalmente nós não estamos à espera. E mesmo que a gente saiba que a pessoa está doente ou não, nós sempre temos uma esperança lá no fundo de que aquela pessoa vai ficar bem, de que aquela pessoa vai melhorar, no caso de uma doença. Mas também acontece a morte assim acidentalmente ou inesperadamente, o que é pior, porque nem estávamos à espera, mas recebemos uma notícia triste. Amado irmão, eu vim te convidar a abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13, e depois vamos pular para o versículo 20. Do versículo 13 ao versículo 15 e depois do versículo 20 ao versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para trazer-lhe a nova. Vamos pular para o versículo 20, mas aí na sua casa você pode, onde você estiver, pode ler todo o capítulo 1 do livro de Jó. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. Se puder, sublinhe esta passagem: e adorou. E disse: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei. Para lá o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amado irmão, leia todo o capítulo 1 do livro de Jó. Você há de ver que houve uma negociação. Satanás, ele sugeriu a Deus que tirasse, que permitisse que ele tocasse em toda a riqueza do Jó, todas as coisas. Deus disse: tudo bem, só para encurtar a história, Deus disse: tudo bem, vá, somente não tires a vida do meu servo Jó. Amado irmão, a Bíblia diz que os filhos e as filhas de Jó estavam reunidos. Se você for a ler o livro de Jó, há de ver que a Bíblia diz que as filhas de Jó eram as mais bonitas. Eram as mais bonitas da face da terra. Se você estudou biologia, você há de ver que as filhas estão mais chegadas ao pai. O pai está mais chegado às filhas mulheres, neste caso, do que aos homens. Presta atenção, há muito mais proximidade entre pais e filhas do que entre filhos e pais. Mas claramente que a dor é sempre a mesma. A Bíblia diz que os filhos de Jó morreram repentinamente. Imaginem vocês, os filhos estavam bem, estavam saudáveis, estavam a alegrar-se num convívio e de repente morreram. Mas lembra-se, amado irmão, antes foi feita uma negociação. Satanás estava lá reunido com Deus e outros anjos e disse: deixa-me tocar Jó, deixa-me fazer das minhas a Jó, vamos ver se ele vai continuar a te adorar. Amado irmão, eu chamo a tua atenção para esta parte da morte das filhas de Jó, dos filhos de Jó. A Bíblia diz que quando ele recebeu a notícia da morte dos filhos, ele adorou. Ele adorou a Deus. E ele disse: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Amado irmão, eu vim te dizer: quando receberes a notícia de uma morte,
Adore a Deus. Você até pode dizer, irmã Tânia, mas o que é isso? Eu estou num momento de dor, eu estou num momento de contradição, tudo desmorona. Irmão, adore a Deus. A Bíblia diz que nada acontece debaixo do sol sem a permissão de Deus. Adore a Deus. Adore a Ele no luto, adore a Ele na alegria, na tristeza. Adore a Deus, porque, amado irmão, porque todas as coisas são para Ele. E por Ele, Deus sabe de todas as coisas. Adore a Deus. Você há de ver que a paz de Deus vai inundar o seu ser. Eu sei, é um momento difícil, é um momento de dor, mas faça isso, adore. Adore a Deus, faça como Jó. Jó, quando recebeu a notícia, disse, bendito seja o nome do Senhor. Ele não se voltou contra Deus. A Bíblia diz que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu falta nenhuma a Deus. Muitos, quando recebem uma notícia triste, como a morte de um ente querido, a morte de um familiar, de um amigo, a tendência é ir contra Deus. Mas Deus, por que permitiste? Por que isto? Por que aquilo? As pessoas revoltam-se contra Deus. Mas, amado irmão, eu vim te dizer aquilo que está na palavra de Deus e você também pode ler. Adore a Deus em meio ao luto. Adore a Deus em meio à dor. Sabe, quando há luto numa casa, a casa até pode estar cheia de amigos, de familiares para abraçarem, mas o verdadeiro abraço, o verdadeiro consolo é do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos conforta verdadeiramente, é que nos dá forças de continuar a caminhada. Então, adore a Ele, mesmo sem vontade, adore a Ele. Amado, eu creio que Jó não tinha vontade nenhuma de tirar essas palavras bonitas para Deus, mas ele tirou essas palavras bonitas para Deus. Então fique com esta mensagem, amado irmão, em jeito de introdução, neste primeiro dia. Não perca os próximos capítulos, estaremos a falar como lidar com o luto. Até o próximo vídeo.